Boa tarde, meninas, tudo bem? Hoje nós vamos para o nosso segundo encontro, ele continua sendo assim por vídeo e a partir das próximas semanas teremos encontros online, certo? Bem, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre correlações e impressões, né? Falamos sobre os naipes, a relação deles com cada um dos elementos e também com as estações do ano e sobre os assuntos que falaremos relacionados a cada naipe. Nessa semana a gente já vai tentar encontrar um ponto em comum entre a numeração dos naipes. Então, os 4 naipes, ele começa no 1, que a gente chama de Ás, e vai até o número 10, e depois da sequência nas cartas de corte, que vai ficar para um terceiro módulo. Nós precisamos encontrar um ponto em comum entre todas as cartas Ás, todas as cartas 2, todas as cartas 3, entende? Então, independente dos naipes representarem coisas diferentes, trazerem energias diferentes, sempre tem um ponto em comum entre essas cartas por conta da numeração. Por isso a gente trabalha muito com a energia do número. É sobre esse ponto em comum que nós vamos falar hoje, tá? Então eu estou usando o primeiro passo, que é o arcano de ouros, né? Na semana passada a gente entendeu que existem passos. Então, primeiro eu identifico a matéria, a minha vida, o meu conforto, as necessidades básicas, para depois eu começar a dar uma caminhada rumo a condição mental, a percepção, a lógica das coisas, a racionalidade da vida. E aí na sequência eu acesso os sentimentos, eu percebo que eu sou um ser, que eu tenho necessidades básicas, que eu tenho raciocínio lógico e que muitas vezes esses processos desencadeiam sentimentos. E eu começo a identificar os sentimentos. E aí a um dado momento da vida eu transcendo esses sentimentos e tudo isso que eu já vivenciei. Então, esse é o desenrolar dos naipes comparado à nossa vida. Então, nós hoje vamos utilizar o primeiro passo, sendo naipe de ouros, para a identificação dessa estrutura em comum, tá? Para quem não sabe, esse baralho que eu uso é o Tarô Universal de White. Eu gosto bastante para quem está começando agora, porque ele traz muita simbologia próxima do Marsella, mas com esse toque moderno do White, tá? As cartas têm uma qualidade legal até, são bem bonitas e elas têm até um brilho. Veja que tem, dependendo da posição que a gente coloca, dá até um reflexo, né? Acho que aqui vai ficar bom. Então, vamos começar. Todos os naipes, o número 1 chamamos de Ás. E o Ás sempre vai falar de inícios. Fica fácil identificar início nessa carta, né? Tem até uma portinha aqui. Todos os números 2 vão falar sobre reflexão. Veja assim, dá até para perceber aqui no rostinho, né? Uma expressão reflexiva com essas 2 moedas de ouro na mão. Todos os números 3 vão falar sobre expressão. Então aqui temos 3 moedas de ouro na parede e a expressão aqui está através da conversa. Todos os números 4 vão falar sobre estabilidade. Um homem aqui estável sobre suas moedas de ouro. O número 5
ele nos lembra bastante a energia da roda da fortuna, porque as cartas elas vão tendo uma sequência. Até o quarto elas vão seguindo. No número 5, ela sofre uma alteração de energia. Então aqui no 4 eu chego na estabilidade e no 5 eu tenho uma agitação dessa energia que eu vinha trazendo. Então veja aqui. A agitação do 5 resulta no quê? Vamos analisar isso aí profundamente. Eu não vou falar porque eu quero que vocês olhem e percebam. Façam suas anotações e depois a gente vai conversar sobre isso. Depois da agitação vem uma alteração dessa energia. Todos os números 7 falarão sobre prisões. Todos os números 8 falarão sobre regeneração. A regeneração aqui vem através do quê? Observem. Todos os números 9 falarão sobre consequências. E todos os números 10 falarão sobre resultados. Certo? Em todos os naipes. Aqui eu vou passar bem rapidamente. Início, reflexão, expressão, estabilidade, agitação, alteração, prisões, regeneração, consequência, resultado. Ok? Aqui, próximo naipe, copas, início, reflexão, expressão, estabilidade, agitação, alteração, prisões, regeneração, consequência, estabilidade. Desculpa, resultado. Por fim, ouros, paus, aliás, início, reflexão, expressão, estabilidade, agitação, alteração, prisões, regeneração, consequência e resultado. Certo? Então, o que eu quero que vocês façam essa semana? Se concentrem no naipe de ouros, o nosso primeiro passo, com base nessas 10 palavras, né? Que são os pontos em comum entre todos os naipes. Observem, sabendo que a carta número 1 fala de inícios. Olha para essa carta, percebe o que tem aqui de início e escreve sobre isso aí no seu caderno. A 2 vai falar sobre reflexão. Observa a carta, escreve sobre o que você vê de reflexão aqui e escreve no caderno. E assim por diante. Com o naipe inteiro de ouros. Ok? Na próxima semana a gente vai se reunir online e vamos conversar sobre isso. Somente com o naipe de ouros. Tá ok? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Um beijo, queridas. Boa semana.